Rádio Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal. Um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Programa Cidadania Legal no ar com você nesse momento aqui, trazendo mais uma convidada aqui para o nosso programa para falar sobre a justiça restaurativa. Esse é o nosso tema de hoje e você fica antenado aí para saber o que é a justiça restaurativa, para você estar a par e também participar deste programa, além de também fazer a sua matrícula lá neste curso que vai ser de fundamental importância e você vai saber por quê. O que significa tudo isso? Você vai ver como é legal. Faça a sua inscrição, isso tudo a gente vai falar aqui no nosso programa. Então a gente pede para que você também, assistindo aí, faça o seu comentário, dê um like, tá? Então manda mensagem, participe aqui do nosso programa Cidadania Legal. E a gente vai estar respondendo. Se a gente não souber responder, não tem problema nenhum. A gente vai consultar os universitários. Ei lá, né? Então, os universitários vão ajudar a gente. Aliás, o nosso programa aqui tem esse objetivo, o programa Cidadania Legal, tem o objetivo de trazer para você informação para o seu conhecimento, né? Para você ser cidadão de verdade, para que você desenvolva a sua cidadania. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso papel. Por isso, hoje, a gente está convidando aqui no nosso programa de hoje, que vai ter esse tema, a importância da justiça restaurativa para o nosso povo. Que bicho é esse? Você vai saber aqui no nosso programa. E para isso, a gente vai conversar aqui, né, com a representante do SEDEP, que vai trazer essas informações para a gente. Ok? Beleza? Então vamos lá. O Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo, SEDEP, é uma organização popular que tem como objetivo promover estratégias de formação, articulação, comunicação e incidência política para prevenir e superar as diversas formas de violência, sobretudo nas periferias, e contribuir com a construção de um projeto popular anticapitalista, antirracista e antipatriarcal para o Brasil e para a América. Olha só, o que isso tudo quer dizer? A gente agora vai conversar aqui com a nossa convidada, a Nelly, que é educadora popular do SEDEP. Tudo bem com você, Nelly? Oi, Roberto. Sim, tudo bem. Prazer estar aqui, de verdade. Que legal, viu? Conta um pouco de você, conta um pouco sobre o SEDEP pra gente. Então, eu sou natural de Luxemburgo. Eu vim para o Brasil faz 35 anos, vim muito jovem e vim mobilizado por uma busca de um mundo mais justo. Então faz 21 anos que eu escutei a primeira vez falar da justiça restaurativa e logo me apaixonei e foi exatamente quando eu já estava entrando no SEDEP, no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, que comecei a pensar as questões da violência, tentando já ir buscando respostas não punitivas, mas respostas que podem reparar e restaurar. Isso, assim, foi a busca. Faz 20 anos que no SEDEP praticamente estamos procurando fazer, responder às questões de violência, às questões de situações difíceis, conflitos intrafamiliares, conflitos em equipes de trabalho, com uma proposta menos violenta, que é uma proposta e uma resposta que restaura e que repara. Muito bem, então, olha, a gente falou aqui de violência nas periferias. As periferias hoje a gente está vendo aí, um grau de violência nunca tão antes assim, tão imaginado. E tudo isso a gente percebe e a gente não vê instâncias de poder também fazendo nada nesse sentido para tentar mudar essas ações. Nós já tivemos aqui o bairro de Jardim Ângela como um dos bairros mais violentos do mundo. E se não fosse a inserção das entidades nesse sentido para reverter essa situação, hoje a gente talvez estaria muito pior. E não foi o que aconteceu. Houve uma reversão em função das atividades que o SEDEP também participou, que o Fórum em Defesa da Vida participou, o finado Padre Jaime, que tem muita história nesse sentido e também foi um dos importantes, das lideranças importantes aqui da nossa região, que fez com que Jardim Ângela hoje
mudasse. E essa atuação, né, tem tudo a ver com o CEDEP. E o CEDEP, hoje representado aqui pela Nelly, que está conversando com a gente sobre a justiça restaurativa. O que é isso? Né? É sobre isso que a gente está procurando se informar aqui. E eu também quero aprender, eu quero saber o que é, que bicho é esse, o que isso vai impactar na minha vida, como também poderá impactar a sua. O que é justiça restaurativa, Nelly? Olha, talvez eu possa responder com uma pequena história que aconteceu num CCA, 2 meninos jogando futebol, se preparando para um campeonato, e um deixou a perna, machucou o outro. Vamos dizer que o Pedro foi que machucou o João. Aí o João corre para a educadora foi treinada em respostas restaurativas e não punitivas. A educadora pergunta para primeiro a educadora pede para o Pedro cuidar da ferida do João. Então, quando o Pedro coloca o gelo no João, o Pedro, ele também desaba no choro. Então, aí já quebrou essa coisa que 2 meninos, um é forte, o outro é fraco. Os 2 estão chorando, portanto, os 2 são frágeis nesse momento. E aí a educadora pergunta para o João o que precisa acontecer para ele ficar bem. E o João responde, obviamente, o que todos nós íamos responder: Pedro precisa ser excluído do campeonato de futebol. E aí vem a pergunta, mas o que essa resposta tem a ver com o machucado que você tem? E o João reconhece que excluindo Pedro do campeonato de futebol não tem nada a ver com a dor dele. E aí a educadora deixa ele alguns minutinhos sós, aí ele vem e fala: eu já sei. Eu quero que o Pedro escreva uma carta para minha mãe. A educadora: como assim? Uma carta para sua mãe? E o João diz assim: sim, porque se eu hoje à noite chegar com esse óleo em casa, eu vou apanhar da minha mãe, porque ela vai achar que eu briguei. Dito, feito, a educadora chamou Pedro, os 2 foram num cantinho. E, curiosamente, João sabia escrever melhor do que o Pedro, então o Pedro, que era o agressor, começou a ditar para o João escrever uma carta para a mãe do João, onde ele pudesse contar o que ele tinha feito, o que aconteceu, que agora eles estavam se entendendo. A educadora, à noite, mandou essa carta para casa do João, e no dia seguinte a mãe estava lá. E a mãe estava lá não para xingar, ela estava lá para agradecer a carta que ela tinha recebido. Então, de uma situação adversa, complicada, de uma machucada de dor, a partir de uma pergunta diferente, que é: o que você precisa para a situação ficar bem, desencadeou uma resposta que jamais a gente ia pensar, que é: escreve uma carta para minha mãe. E isso foi uma ação restaurativa, uma ação que de fato reparou o dano e reparou a relação, porque os meninos imediatamente estavam de boa e continuaram no campeonato de futebol. Então isso foi uma resposta muito simples e absolutamente restaurativa. Agora, Nelly, a gente percebe no ambiente da casa da gente hoje, onde a violência está assim, ali praticamente à disposição, né, quase que exposta, onde a gente tem hoje muitas famílias que têm muito problema de violência em casa. E aí você tem filhos que começam a ter problemas psicológicos, né, problemas mentais em função daquela violência, e não tem com quem conversar. Esse tipo, no caso de ação, que há necessidade de ser colocada para essa família, para buscar ajuda, no sentido de mudar o comportamento, né, que existe na casa de cada um, e que acaba, de uma certa forma, qualquer tipo de situação pode ocorrer uma violência. Como que essas pessoas podem buscar ajuda nesse caso, para tentar mudar o jeito de fazer as coisas, o jeito de lidar com uma situação de violência? Porque muitas vezes o que a gente percebe é que as famílias hoje têm muito problema
em casa por questões econômicas, né? Questões que acabam, hoje um pai e uma mãe desempregada, isso destrutura a família e a violência começa a imperar a partir daí, e a gente vai ter filhos pedindo socorro e não sabe como é que faz para poder ser atendido, ou a própria família ter esse tipo de atendimento. Hoje você, quando você coloca a justiça restaurativa, isso também é uma forma de fazer com que as famílias também venham conhecer, né, o trabalho que vocês fazem da justiça restaurativa. Participe, porque isso vai fazer você mudar o jeito. Talvez, primeiro, uma informação prática. O CEDEP oferece, no âmbito da justiça restaurativa, um atendimento a pessoas. Pode, tem um e-mail, tem um telefone lá no site do CEDEP, que certamente o Roberto vai colocar, e você pode, se você tem uma questão conflitiva e você quer ajuda, nós estamos oferecendo uma equipe que podem escutar vocês, que podem chamar outras pessoas, que podem facilitar o diálogo para que a gente possa, primeiro, compreender o que está acontecendo. Porque exatamente com essa falta de diálogo, ninguém mais entende nada. Quer dizer, a gente já está num limite de estresse, então a gente precisa aprender a acolher as adversidades, com isso vai diminuir o estresse, vai diminuir essa agitação interna e externa, e a gente precisa escutar. Então, isso também é uma das... quer dizer, é o caminho da justiça restaurativa. No primeiro momento, todo mundo tem a possibilidade de falar sobre os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas necessidades. Então, necessidade é aquilo que eu, nesse momento, necessito para eu estar bem. Então, se a gente consegue, enquanto mediadores ou facilitadores treinados, conseguimos abrir um espaço para essa família, onde cada um possa se expressar, isso só já é um alívio, eu digo, é uma bênção, só fazer isso. Ato seguinte é, agora, com todas as necessidades aqui na mesa, vamos ver o que vamos fazer. Então, a gente tenta estabelecer um plano de ação que é acompanhado. Então, de fato, o Núcleo Comunitário de Justiça Restaurativa no CEDEP atende casos da região, entrar em contato lá e a gente tenta acolher essas situações. Gente, olha, que legal, né, a gente saber que tem um grupo de pessoas que estão à disposição para poder ouvir o problema, né, que a nossa família periférica, principalmente, não estou dizendo que todas as famílias, né, é diferente da periférica, não, tem gente numa situação muito boa financeira e também vive situações piores, tem dinheiro, mas tem outro lado que não funciona, né? Então, agora na periferia a coisa é muito mais agravante, não é? E você que está assistindo a gente aí, não é? Olha, nós vamos deixar aqui embaixo o telefone de contato, a gente vai colocar também aí e-mail, as mídias sociais que o CEDEP utiliza para você fazer contato. E, olha, muitas vezes a gente tem aqui na nossa comunidade pessoas que têm problemas e falam, eu não sei como resolver, se eu for pagar um psicólogo é muito caro, se eu for procurar uma ajuda eu não sei aonde. Olha, o que nós estamos trazendo para você aqui é o CEDEP com uma equipe, não é, que está fazendo esse trabalho. Esse trabalho de justiça restaurativa, que pelo nome assim parece que se afasta muito da gente, mas não, é o dia a dia da gente. É o que a gente vive e que muitas vezes a gente precisa ser ouvido, buscar ajuda. Como é que eu trato uma situação de âmbito familiar que a gente está vivendo? É isso que a Nelly está colocando aqui, né? Então vocês têm mais um canal aí de comunicação que eu acho que, inclusive nós vamos falar aqui de datas de matrícula para você participar de um curso, para você também levar os seus problemas lá, para tudo isso ser mapeado, desenhado, para que busque uma solução para te ajudar no âmbito familiar, não é? Nelly, esse projeto ele é impressionante. Como é que nasceu isso tudo? Como chegou isso no Brasil? Isso já acontecia fora? Esse projeto já existia em outro lugar? E chegou na nossa região? Então, na verdade, a justiça restaurativa é a justiça dos povos indígenas, dos povos africanos, porque o fundo dela é
a comunidade precisa de todo mundo. Nós não podemos nos permitir de excluir pessoas da nossa comunidade, porque cada um tem um dom para a comunidade. Então, isso vai frontalmente contra o encarceramento em massa, que é a política do governo federal, dos governos estaduais, das polícias, quer dizer, encarceramento, bandido bom, bandido morto. E com isso, nós no Brasil quase temos 1 milhão de pessoas presas, mais de 60% dessas pessoas são pessoas de cor preta. Então, a nossa justiça é elitista, ela é classista, ela é racista, e a intenção da justiça restaurativa é, então, primeiro compreender que todo mundo é importante. Aquela pessoa pode ter feito uma coisa muito grave, mas ela é filha de alguém, ela é irmã de alguém, provavelmente é pai ou mãe de alguém. Então, alguém necessita dessa pessoa. Então, em vez de excluir essas pessoas, eu muitas vezes falo, botar as pessoas na casinha do cachorro, assim, dar absoluta invisibilidade para ela. A justiça restaurativa chama essas pessoas e precisa criar um clima assim que todos os envolvidos podem assumir responsabilidade para reparar. Então, a responsabilidade não é para ser punida, a responsabilidade é mais difícil. Porque o que acontece? A gente vai nos presídios, a gente fala assim, não, eu já paguei, as pessoas presas falam assim, eu já paguei para o Estado, tá? Mas essa justiça, nossa, a justiça que pune, ela não cuida da vítima. E a justiça restaurativa cuida das vítimas. Mas para cuidarmos das vítimas, a gente precisa criar um clima de assumir responsabilidade por essas vítimas. E isso é o trabalho de inverter, não é castigar, punir alguém individualmente, mas assumir uma responsabilidade coletiva para cuidar da dor, do dano, da ofensa e reparar. Isso é a ideia básica dessa justiça, então, inspirado nos povos indígenas, povos das comunidades africanas, que começou nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, no início dos anos 2000, começou no Brasil. Nós no CEDEP estávamos procurando e, paralelamente, o Tribunal de Justiça em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal fizeram um projeto. Então, nós, pensando a comunidade, um não sabia do outro, em algum momento também essas iniciativas se encontram, vão crescendo. Hoje o CEDEP é uma entidade formativa muito importante para a justiça restaurativa no Brasil. Uhum. No Brasil. Então, a gente trabalha na comunidade, então no CEDEP a gente trata de conflitos aqui das pessoas da região. Você falou famílias, mas também entidades, grupos, então instituições sociais que têm conflitos na equipe de trabalho, porque quanto mais a gente consegue diminuir o estresse, menos violência a gente vai ter. Então, isso é uma frente de trabalho. Uma outra frente de trabalho são as formações. Uhum. E uma terceira frente de trabalho é o atendimento de casos e formações em vários tribunais no Brasil. A gente dá formação, assim, de norte a sul, quase em todos os estados já trabalhamos, e muitos tribunais estão nos procurando, e eu não tenho nenhuma modéstia de dizer pela qualidade de trabalho da formação que o CEDEP, que a nossa equipe está oferecendo. Para inverter, então para quê? Para inverter as respostas punitivas para respostas restaurativas, reparativas, algo que possam de fato reparar as pessoas, sanar a dor e cuidar das vítimas. Muito bem, este é o programa Cidadania Legal na sua rádio TV Mister Web com você, e nós vamos a um breve apoio cultural, já a gente volta. Olha só quantas informações você está tendo aqui no nosso programa hoje, hein? Beleza, e vamos saber muito mais aqui. Já a gente volta. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor,
nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Voltamos a apresentar Programa Cidadania Legal. Muito bem, é o programa Cidadania Legal com você, na Rádio TV Mister, o Web, falando de tanta coisa aqui, gente, não é? Batendo um papo aqui com a Nelly, nos bastidores, enquanto a gente estava aqui com apoio cultural. E quantas coisas que o CEDEP promove, não é? E que a gente não está sabendo, não fica sabendo. A gente, de uma certa forma, mora na periferia, tendo aqui uma entidade que promove tantas coisas em benefício da comunidade, mas, lamentavelmente, a nossa comunidade não fica sabendo. É para isso que a gente está trazendo o CEDEP aqui, para a gente conhecer o trabalho do CEDEP, falar sobre a questão da justiça restaurativa, que é o que a Nelly está falando para a gente, abordando para a gente aqui. Gente, tem muita gente de fora vindo aqui no Capão Redondo para conhecer o trabalho do CEDEP e participa das atividades do CEDEP, né? Enquanto isso, nós que moramos aqui perto não ficamos sabendo disso. Agora a Nelly está trazendo aqui, convidando a nossa comunidade periférica a participar, convidando a nossa comunidade periférica a participar, não é? Para que a gente possa expandir esse trabalho para a nossa periferia. E é assim que a gente está fazendo aqui hoje esse programa com a Nelly. Nelly, fala para mim, quem pode fazer a justiça restaurativa? Então, todo mundo pode aprender, gente, porque na verdade é uma coisa muito simples. Todos nós que estamos saturados de respostas violentas e que dizemos, gente, não dá mais, que estão se enforcando, podem procurar, quer dizer, não precisa se enforcar, mas que estão assim, numa tensão tão alta que já não sabem mais o que fazer, então é hora de procurar ajuda. Quem pode facilitar a justiça restaurativa são facilitadores. Qual é a arte desses facilitadores? A arte é você aprender a fazer boas perguntas. O que são boas perguntas? Perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não. Porque normalmente, fala se é verdade, você fez isso. Então só posso falar sim ou só posso falar não. Mas se a gente pode começar a pensar, o que levou você a fazer o que você fez? Ou, como nesse caso do João e do Pedro, quando a educadora perguntou, João, o que você precisa para você ficar bem? E o João responde com aquela resposta clássica, punição. Pedro não pode jogar mais futebol, é preciso ser excluído. E aí a pergunta, a educadora volta a fazer uma boa pergunta, mas o que a exclusão do Pedro do campeonato tem a ver com a sua dor? Essa é uma pergunta que pode fazer o João refletir para acharmos outras respostas. Então, as respostas precisam ser, elas precisam atender a dor, atender a vítima, reparar, e reparar de uma forma que hoje, para hoje, que satisfaz hoje, mas que também possa produzir um efeito que essa situação amanhã não se repete. Então, o Pedro, como ele não foi excluído do campeonato do futebol, e ele aprendeu a dizer para a mãe do João o que ele tinha feito, ele teve que reconhecer, fazer de uma certa forma uma confissão. E aí a gente não está falando da confissão do confessionário, que ainda é todo um outro tema. Mas reconhecer o que eu fiz, assumir a responsabilidade e me colocar à disposição para ajudar a reparar. Isso são princípios da justiça restaurativa. Muito bem, programa Cidadania Legal com você aqui na Rádio TV Mister Web. Nós vamos aqui apresentar algumas fotos. Eu queria que a Nelly pudesse falar com base nessas fotos aqui para a gente conhecer um pouco mais.
Maravilha. Essa foto é o anúncio de um curso de Fundamentos de Justiça Restaurativa. Nesse momento, as inscrições estão abertas. Esse curso vai começar no dia 13 de março, todas as quartas-feiras à tarde. Já temos bastante inscritos, mas a gente está abrindo porque a gente quer ter pessoas da região. Então, nesse sentido, muito obrigado para a Rádio Mista, que temos a oportunidade de apresentar isso agora, porque, de fato, a gente quer que as pessoas da região tenham a possibilidade de aprender. É um curso longo, são 12 encontros de 4 horas, então, sempre quartas-feiras à tarde, a partir do 13 de maio, e já vai aparecer o link. Aliás, aqui na foto aparece o link que você pode procurar. O curso está praticamente de graça, porque a gente conseguiu uma bolsa, então por isso para nós é muito importante que as pessoas da região possam se inscrever e participar dessas 12 semanas conosco, porque por que é tão longo? Porque não é apenas uma informação. A informação eu estou dando agora nessa entrevista, mas é um aprender a se reprogramar para lidar de uma outra forma com a adversidade que aparece na tua vida. Além desse contato, tem o telefone também, Nelly? Sim, vamos botar o telefone na tela. Tá. Então vamos lá. A próxima foto. A próxima foto, então, também é inspiração na metodologia Espere. Na verdade, quando a gente começou a procurar justiça restaurativa, no mesmo tempo, eu encontrei uma fundação para a reconciliação na Colômbia, que também é uma organização que trabalha com educação popular, e aí nós fomos aprender essa metodologia que pode favorecer que pode favorecer a justiça restaurativa, que é o perdão e a reconciliação. E nos fundamentos da justiça restaurativa, isso é uma das novidades do CEDEP, é que nós conseguimos juntar a aprendizagem do perdão junto com a possibilidade da justiça restaurativa. Então, depois eu quero explicar sobre o perdão, porque isso é fundamental. Isso poderia ser uma outra entrevista, porque isso é tão fundamental que possamos aprender o que estamos dizendo quando falamos perdão. Muito bem. A terceira foto. Aqui, então, é um curso de educação popular no CEDEP. Então, nós temos 3 frentes de trabalho. Um é acesso à justiça e direitos humanos, uma segunda é educação popular e uma terceira é justiça restaurativa. Então, isso aqui é uma formação de educação popular e direitos humanos. A última foto aqui. Então, isso é mais ou menos assim. Isso aqui é uma roda muito grande, mas isso é um curso de justiça restaurativa e muito importante na justiça restaurativa que todos possam ter voz, que todos possam ser vistas, e por isso sempre sentamos em círculo. Todo mundo precisa ser reconhecido, ninguém pode escapar, porque na medida em que você fica invisível, você vai ficar com ressentimento e você vai começar a dar respostas socialmente complicadas quando você é invisibilizado. E isso é muito o problema nas periferias. Pessoas estão sendo invisibilizadas. Muito bem, tá aí, né? A Nelly apresentou aqui os trabalhos, as fotos, e a gente tem como espalhar essa boa nova da justiça restaurativa, Nelly? Esse já é uma forma do que a gente está fazendo aqui, né? Não, eu agradeço. Como que a gente faz para evoluir, levar mais isso para as pessoas? Eu agradeço o convite, acho fundamental, rádio, web, olha, eu me coloco à disposição porque é tão importante a gente falar da possibilidade de termos respostas simples e corajosas para a gente inverter a espiral da violência. E, na verdade, depende de mim, depende de você. Se com a ação, com a resposta que você dá a uma violência, se você aumenta a espiral da violência, ou se você fala, não, eu não quero ajudar a aumentar, eu quero aprender a distensionar, como que seria
baixar a intensidade da violência. E isso cada um de nós precisa se responsabilizar para a sua resposta. E nesse sentido, então, é fundamental que possamos apresentar essa boa nova, para mim, uma boa nova da justiça restaurativa. Muito bem, a Nelly colocou a questão aqui do perdão, não é? E a justiça restaurativa tem a ver com isso, Nelly? Então, o perdão, para mim, é uma questão muito cara, não só porque eu sou religiosa, mas porque eu aprendi a importância. Não existe família, não existe comunidade humana, não existe sociedade sem perdão. E a gente precisa urgentemente quase que libertar o perdão do confessionário e colocar a possibilidade do perdão em praça pública. Porque se nós não fôssemos perdoados, se eu não seria perdoado por um erro que eu fiz 5, 10 anos atrás, para sempre eu sou vítima de uma ação do passado. Por isso é tão, tão, tão importante que que possamos realmente aprofundar o que significa perdonar. É um dom que oferecemos, e um dom sempre é gratuito, né? Se tem um dom, eu recebi, eu não fiz nada para isso. E o perdão é um dom que podemos oferecer para o mundo, para a minha família, talvez para a minha namorada, para aquela pessoa chata que sempre fica azucrinando comigo. E ela é uma libertação para mim. Então, a primeira pessoa beneficiada pelo perdão sou eu, mas, Roberto, vamos marcar um outro encontro, porque isso é 1 hora de conversa sobre o perdão. Sim, mas isso vale a pena a gente aprofundar. Beleza, gente, a gente já tem aqui, a Nelly já está aqui, já colocando uma possibilidade de um novo encontro, não é? E vamos sim programar para a gente fazer isso, porque a gente vê quanta questão importante para a nossa comunidade, que você, através do nosso programa aqui, fica sabendo. Caramba, deixa eu pensar, olha o que a Nelly está falando aqui, né? De um curso de justiça restaurativa. Olha o quanto isso que ela está falando, eu estou sentindo aqui na minha casa, eu não tenho como buscar ajuda. Então tá aí, nós vamos deixar o telefone que você vai entrar em contato, né? E ela vai dizer para a gente aqui, as pessoas interessadas, como fazer a matrícula, né? Em que dia se dá esses encontros, para que a gente possa, então, desenvolver um trabalho, você que está nos assistindo, poder procurar, se matricular, procura saber, né, como é que funciona tudo direitinho. Então, vamos lá, né? Então, o curso Fundamentos da Justiça Restaurativa, para você ter As pessoas entram no curso e saem mudadas. Isso aí, olha, nós já trabalhamos com milhares de pessoas nesses últimos quase 20 anos. Então, nesse sentido, é um curso longo, são 12 encontros, começa no dia 13 de março, vai até 5 de junho, sempre às quartas-feiras à tarde, das 14 às 18 horas, no CEDEP, a boca do metrô, Capão Redondo, é pertinho, aqui, estamos no Jardim Ângela, perto aqui, e nós ficaremos muito agradecidos se mais pessoas da região podem usufruir dessa edição, principalmente dessa edição, porque conseguimos um financiamento, então custa apenas R$30 a inscrição e o resto conseguimos um financiamento. E queremos oferecer isso para a nossa região. Então vamos lá, eu estou interessado. Eu vou entrar em contato, né, com vocês lá, através do telefone que está aqui embaixo, né? E tem um custo. Esse custo da matrícula é R$30. R$30. E depois, o curso tem uma duração de quanto tempo? 12 semanas, 12 encontros, 48 horas, uma vez por semana, quartas-feiras à tarde. E esse custo desse tempo do curso, como funciona? Mensalmente a pessoa vai pagar? Como é que funciona? Não, R$30. R$30? Custo único? Custo único, R$30. Por isso, custo único, R$30. Gente, olha, não perde tempo.
Nós aqui não estamos vendendo curso e nem palestras. O que está se fazendo aqui não É oferecer um serviço. Estamos oferecendo um serviço, uma possibilidade de diminuir a violência nas nossas famílias, nas nossas instituições. E Então, nas gente, nossas comunidades religiosas também, nas nossas paróquias, nas nossas igrejas. É para todo professores de mundo. escolas, quem tiver interessado. Quem tiver interessado, gente. Porque todo mundo vive, 48 né? horas com certificado. Todo mundo vive problemas. É no trabalho, é na escola, é em casa. Então as pessoas que vão estar lá, juntos e misturados, cada um dentro do seu quadrado, gente, ali todo mundo é igual. Tem os problemas que são praticamente iguais. E que vão se preparar para saber como melhorar a mudança que vai se fazer dentro de você, do ambiente, do segmento do trabalho, da casa, ou de onde você estiver, né? Isso tudo vai dentro de você melhorar as suas condições. Conhecimento, informação, saber lidar com o problema, não é? Para evitar tudo isso que a gente está vendo hoje. Não é? Em todos os ambientes a gente tem estresse, a gente tem problemas pessoais inseridos ali no contexto do dia a dia, ou seja na escola, ou seja em casa, ou seja no trabalho, ou seja onde for, e problemas que muitas vezes vêm do nosso ambiente de casa também. Não é? Então tudo isso aí, dentro desse contexto, gente, olha, faça uma experiência, vá lá conhecer e também passe para as outras pessoas. Porque não vai ser a primeira e única vez que isso vai estar acontecendo. Vai ter vários outros também, não, né? Sim. Então, mas aproveita a oportunidade agora. Tá bom, gente? Bom, então fica aí. Nós vamos colocar o telefone de contato aqui, o endereço, não é? Tudo para facilitar você a entrar em contato e já fazer a sua matrícula. Gente, participa, porque isso vai mudar a sua vida, tá bom? Bom, então, eu acho que a gente já falou quase tudo aqui por hora, né? Depois a Nelly se compromete com a gente aqui de estar trazendo outros assuntos. Que legal, a gente descobriu agora o CDEP aqui para a gente ampliar isso, né? Que é muito importante, Nelly. Se você quiser colocar mais alguma coisa, né? Mais alguma outra atividade que o CDEP desenvolve, fica à vontade. E a gente vai pedir também as considerações finais aqui do nosso programa de hoje. Olha, passou rápido, viu? E quanta informação. Né? Então, talvez só lembrar que chegamos num ponto que não adianta mais ficar murmurando, reclamando dos outros. A gente precisa mudar. A gente precisa de uma conversão, né? A gente precisa mudar de rumo. E para isso a gente precisa compreender a dinâmica da violência. E isso depende de cada um de nós. Então, por favor, eu acho que está na hora de cada um começar a assumir a responsabilidade pelas suas respostas que você dá. As respostas que você dá para o mundo é que vai ficar para a próxima geração. E a justiça restaurativa é uma possibilidade da gente ir melhorando as nossas respostas para o mundo. E tudo que jogamos para o mundo gira e isso vai voltar para nós. Se pudéssemos compreender o que significa isso, teríamos mais responsabilidade com o que jogamos para o mundo. Roberto, eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade aqui de falar com esse público e realmente estou à disposição. Muito bem, gente. Então fica aí, entre em contato, a gente vai colocar todos os contatos aqui embaixo, né? E olha, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Gente, vamos aprender a compartilhar as coisas? Vamos? Porque muitas vezes eu estou assistindo lá, oh, que legal, bacana, tá, mas fica no meu mundo. Passa isso para o seu amigo, seu colega, sua família. Olha, espalhe isso, porque tem sempre alguém precisando de ajuda. Tá? Possa não ser você, que bom. Mas quantos, né, que você conhece que está precisando de ajuda? Tá? Vamos compartilhar. Você também manda sua mensagem aqui embaixo. Você está assistindo? Aqui embaixo você pode escrever lá, ó, manda a mensagem para a gente. Se quiser mandar áudio também, mande. Tá bom? Todas as perguntas que virão, a gente passará para a Nelly vai responder para você, tá? Tirar suas dúvidas, enfim. Então,
Quero agradecer muito a você, Nelly, por estar aqui com a gente. E aguarde que nós vamos ter Nelly número 2, que vai trazer outras coisas aqui, inclusive para discutir essa questão do perdão, viu? Que é muito difícil trabalhar isso nas pessoas, mas nós temos que tentar, né? Porque, cara, a gente vai viver aqui pouco tempo. Por que eu vou, se um dia tiver que morrer, vou morrer sem perdoar, rancoroso? O que eu vou levar daqui? Nada, né? Então, gente, esse é um assunto que nós vamos trazer depois aqui com a Nelly. Boa noite a todos e a todas, fiquem na sintonia. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. E logo, logo mais um programa Cidadania Legal aí com você, trazendo mais informação e tema importante para você, cidadão, para sua cidadania legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Rádio Mister. 24 horas no ar. Sua rádio na internet. As melhores estão na Mister. Rádio Mister.